sobre algo que o Senhor deseja nos falar nessa noite. Lucas 12:32. Amém? A palavra do nosso Deus diz assim, olha: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o teu coração, ali também estará o seu tesouro. Amém? Senta no teu lugar aí, graças a Deus, né? Mas essa semana eu estava ouvindo um pastor, ele é psicanalista, interessante, e ele comentou algo muito interessante de uma outra psicanalista francesa, Françoise Douto. E ela disse uma frase assim, ó, que eu achei muito interessante, por isso trago para vocês. Uma criança criada pelo medo e não pelo amor, não aprende a amar, e sim a se defender. Veja isso, uma criança criada pelo medo e não pelo amor, não aprende a amar, e sim a se defender. Quer dizer, a ideia é que se na base da formação de uma pessoa estiver o medo e não o amor, essa pessoa cresce sem saber como amar, não vai amar, só consegue se defender dos outros. A base dela está o medo e não o amor. Isso me pareceu muito desafiador assim, pensando no contexto da igreja, né? Pensando na gente, na nossa vida, porque se a gente pensa nessa questão chamada religião, possivelmente aqui está um dos grandes problemas nossos, um dos maiores. Por quê? Porque para se impor e para exercer controle sobre as pessoas, a religião faz uso do medo. É uma ferramenta religiosa, o medo. E aqui tem um problema enorme que você vai entender hoje. A grande ferramenta disso que a gente chama de religião, para controlar as pessoas, é o medo. Aliás, inclusive para que as pessoas se sintam com medo, é normal fazê-las se sentirem culpadas, né? Quando você se sente culpado por alguma coisa, você tem medo, você se defende, né? Medo e culpa são instintos fundamentais na nossa existência para preservar a vida aqui na Terra. Sem medo, sem culpa, a vida aqui na Terra fica complicado, porque se uma pessoa, por exemplo, não tem medo, ela morre, né? Inclusive essa foi a resolução. Por quê? Porque você vai atravessar uma rua, você vai entrar em um lugar meio perigoso, numa comunidade, por exemplo, que as nossas irmãs vão, você vai, sei lá, enfrentar uma situação de risco. O medo, ele é absolutamente necessário, porque sem ele você corre o risco que pode morrer. Então veja que para viver aqui ele é importante. Da mesma forma, quem não tem culpa, mata. Não mata. Porque a culpa, essa coisa, sentimento de culpa nos faz, por exemplo, quando eu me sinto culpado, eu vou lá, peço perdão. Se eu faço algo que não é devido, a culpa me faz isso. Portanto, quem não se sente culpa, quem não sente culpado, facilmente pode matar alguém sem nenhum remorso. O que a culpa faz? Ela é um freio. Quando eu faço uma coisa errada, eu me sinto culpado e eu me embreco, quer dizer, um controle até. Agora veja, se o medo e a culpa são instintos importantes para preservar a vida aqui na Terra, eu queria dizer para você, no céu, eles não servem para absolutamente nada. Diante de Deus, medo e culpa não servem para nada. Por quê? Olha, porque diante de Deus, por exemplo, depois que você descobriu com Jesus que Deus é amor, se Ele é amor, nele está claro, por exemplo, o que disse, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, que a gente conhece de cor salteado, que no amor não há medo. Se Deus é amor, e eu sei que no amor não há medo, João vai dizer, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, certo? Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então veja que são coisas que não... Se aqui a gente precisa ter um certo medo das coisas para não morrer, no céu não. Porque se Deus é amor, o amor de Deus
torna inútil todo medo. Portanto, a religião usa o medo e a culpa para manipular as pessoas, para controlar as pessoas. E existem muitos textos bíblicos, por exemplo, que são construídos principalmente no Antigo Testamento, sobre essa inspiração religiosa amedrontadora, porque faz projeções, dizem coisas sobre um Deus, uma coisa meio terrível, um Deus assustador, um Deus, pavoroso, e diz que você precisa ter medo da ira de Deus. Essa é uma leitura teológica, que inclusive a gente vê na Bíblia, porque Deus é fogo consumidor, por exemplo, Deus pesa a mão. Se Deus é amor, que bom que Ele pesa a mão. Mas esse Deus que é fogo consumidor, se pesa a mão, imagine se Deus vai pesar a mão sobre nós, réis mortais. Então essa ideia de que a ira divina será sobre quem desobedece, Deus vai castigar, esse peso é uma realidade religiosa, que é usada para controlar e manipular as pessoas. Agora, qual o problema de pensar num relacionamento com Deus baseado no medo e na culpa? Qual é o problema disso? O problema é que alguém que tem medo de Deus e se sente culpado, mesmo depois de Jesus Cristo, que Ele se deu na cruz para nos perdoar, as pessoas ainda sentem culpa. Ele morreu na cruz para nos dar a vitória sobre todo julgamento, que nos mantinha escravos de acusações, que colocava a gente escravo de culpas. Mesmo depois disso, se a gente continua controlado pelo medo e pela culpa, nós jamais vamos conseguir amar ao Senhor. Entende o problema da fala? Quem é movido pelo medo não ama. Pelo contrário, se relaciona com Deus, se defendendo, com medo do castigo de Deus. Eu quero que você construa essa relação com Deus hoje. Nós vamos ter que pensar isso. Como é que nós nos relacionamos com o Senhor? Porque segundo o conceito religioso, nós temos que fazer isso movido pelo medo dEle, Eu não posso fazer aquilo porque Deus vai pesar, Deus vai me castigar. Quer dizer, essa é a lógica de controle. Agora, a pessoa assim, tudo que faz para Deus, faz não para demonstrar que o ama, mas faz com medo que Deus castigue e traga sobre ele alguma maldição. Arrisco a dizer que a grande maioria das pessoas que vão para a igreja, por quê? Porque tem medo de ir para o inferno. Agora, você acha que Deus quer mandar alguém para o inferno? Qual é a nossa motivação? Dar uma oferta na igreja, por exemplo, por quê? Porque é grato, porque com o coração sincero deseja demonstrar que ama o Senhor? Não, dá com medo do castigo divino, e vai que perde tudo, Então tem um problema aqui no nosso relacionamento com Deus, algo que você vai entender hoje, vai impedir que Deus receba a nossa adoração. E nós não podemos nos render a isso, porque a Bíblia Sagrada é inspiração divina, não tem dúvida disso, mas ela revela a verdade não só sobre Deus, mas revela a verdade sobre nós e as nossas religiões, os nossos medos, os nossos anseios. A Bíblia revela tudo isso, e nós precisamos aprender a identificar quem é o nosso Deus, até como nós ouvimos domingo aqui, e o que são expressões religiosas e discursos daquilo que pessoas entendiam sobre Deus, mas de Deus mesmo não é, visões de pessoas sobre Deus, o que eles falavam sobre Deus. Esse não foi, por exemplo, só para você entender, qual foi o grande enfrentamento de Jesus quando ele veio aqui entre nós? Não foi isso que Jesus fez? Ele esteve aqui na terra como um ser humano e enfrentou e desmontou equivocados discursos que construíram sobre Deus. Não era assim que era Jesus? Vocês dizem isso sobre Deus? No entanto, eu digo para vocês que Deus não é isso. Deus é assim. Quer dizer, Jesus Cristo nos deu uma nova visão de Deus. E a partir daí nós entendemos que Deus não é esse fogo consumidor, porque Deus é amor. Aqui está o problema. Então, hoje eu gostaria de ouvir Jesus falando comigo e com você sobre como nós nos relacionamos com Deus. Por quê? Porque se a nossa adoração for baseada em manipulações religiosas, nós nunca vamos conseguir adorar o Senhor devidamente. Porque em Jesus nós compreendemos que nós não precisamos ter medo de Deus, mas nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Qual é a nossa motivação no nosso relacionamento com o Senhor? Por exemplo, tem uma passagem de um mestre da lei querendo pegar Jesus, em Mateus 22, 36, que ele chega e fala: Jesus, o Senhor que entende tudo, qual é o maior mandamento da lei? Ele quer testar Jesus. Jesus respondeu o quê? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Com Deus a questão tem que ser baseada no
Esse é o mandamento que serve. Lógico, desde que escreveram isso aqui no Deuteronômio até Jesus vir, construíram-se inúmeros entendimentos e vão construindo uma visão de Deus meio deturpada. Mas o que importa, a gente está dizendo aqui, é isso. Ame o Senhor teu Deus com tudo que você tem. Porque é só o que importa. Não tem nada de medo aqui naquilo que o Senhor espera de nós. Portanto, só quem não tem medo de Deus, e aí veja, porque sabe que é amado, que é amada, consegue amá-lo na medida que ele merece, que ele espera, e vai conseguir oferecer a ele uma adoração devida, uma adoração que o Senhor recebe, entende aqui? Não é estar diante de Deus, e vai ofertar algo ao Senhor, e vai adorar o Senhor, e vai louvar o Senhor, achando que está tudo bem, que se está com medo de Deus, não tem adoração. Está errada a base daquilo que nós fazemos diante do Senhor. E aqui eu já faço um parênteses para dizer que existe uma certa confusão em termos aqui, por exemplo, entre temor e medo, porque as pessoas confundem. Porque a Bíblia Sagrada é clara e diz que é imprescindível para quando nos relacionamos com Deus, que nós façamos isso movidos de todo temor, né? Mas temor não é medo. Não é. Temor é reverência, temor é respeito, temor é reconhecimento da soberania de Deus. Isso é temor, não é medo. Deus espera a adoração de um povo que o respeita, não uma adoração forçada de um povo que vai na igreja porque tem medo de castigo. A nossa motivação é muito importante. Então, queridos, Deus é amor. Portanto, a essência é a essência do que Ele é, amor. E amor, inclusive, por nós. O que Ele tem por mim e por você é um amor imerecido, inexplicável. Porque você precisa se apossar desse amor. Porque se na nossa base tem uma compreensão de que nós não somos amados, o que vai acontecer conosco? Nós não vamos conseguir amar. Lembra da psicanálise da moça? Se nós não sabemos que nós somos amados pelo Senhor, nós não vamos conseguir amá-lo de verdade, de acordo como Ele merece. Então nós precisamos nos apossar disso, e no nosso coração, nós precisamos nos sentir amados e amadas pelo Senhor, porque só assim nós vamos conseguir nos relacionar com o Senhor a partir do que Ele espera, do quê? De um amor profundo e sincero. Essa vai ser a nossa motivação, entende isso? É muito importante. Eu arrisco dizer que na nossa história de vida, a gente não conseguiu construir essa coisa. Muita gente cresce sem saber se é amado. E por não saber se foi amado pelos pais, não consegue amar as pessoas. Se relaciona com os outros se defendendo. É um pé atrás. Agora veja, se a lógica é uma criança criada pelo medo e não pelo amor, não aprende a amar, mas a se defender, com Deus isso ainda é mais importante, é mais significativo. Tanto que muito antes de nós demonstrarmos algum amor por Ele, adivinha? Ele nos amou primeiro. Por quê? Você conhece o texto? Antes de qualquer coisa. Porque Deus sabia. Deus sabe disso. Então, 1 João capítulo 4, verso 19, na sequência do que eu li. Nós amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro, diz João. Por que Ele nos amou primeiro? Porque Ele sabe que só uma pessoa que é amada consegue amá-lo na medida que Ele precisa. Se a nossa medida é o amor, nós só conseguiremos amar se nós tivermos convicção no nosso coração. Eu sou amada pelo Senhor, o Senhor me ama. Ele cuida da minha vida. Eu quero que você entenda isso, porque é muito importante. Então nós temos que nos apossar de todo esse amor, não tendo nenhuma dúvida de que Ele nos ama. É importante demais isso. Isso faz parte daquilo que nós somos diante do Senhor. E como Ele nos ama, e por isso, aliás, nós estamos aqui hoje na presença dEle por uma única razão. Por quê? Porque nós também amamos o Senhor. Por que você saiu da tua casa hoje? Porque você tem medo que a vida dê errado? Não faça isso. Você veio aqui adorar o Senhor porque você o ama e ponto, acabou, e por mais nada. O amor tem que ser a medida de tudo que você faz diante do Senhor. Então veja, compreenda, tudo que nós fazemos ao Senhor e pelo Senhor, só será recebido se o amor for a motivação. Entende aqui? Limpar a igreja, ajudar no café, ir no culto, louvar, orar, ofertar o seu dinheiro, ouvir a pregação, abraçar o seu irmão, tudo isso só serve se a motivação for, eu faço isso porque eu amo ao Senhor. Só por isso. Por que você veio aqui? Porque eu amo ao Senhor. Não, mas você veio aqui, eu vim aqui porque o meu marido é uma... Não, você veio aqui porque você ama o Senhor, e se você se relacionar com Deus assim, tudo será na sua vida, é isso que Jesus fala. Então veja, fazendo tudo isso não por obrigação, não porque nós precisamos, nós fazemos porque nós amamos a Deus. Percebe a motivação do nosso coração? E talvez a conclusão complicada aqui
É que quem não faz, ou faz pelas motivações erradas, talvez não ame, né? Não aprendeu a amar, não foi amado. Ou não se sente amado por Deus. E aqui é importante que a gente construa isso dentro de nós. Porque o Deus que é amor, só serve se tudo for feito por amor. Porque se não for, você não está adorando a Deus. Você está se defendendo de um Deus que você pensa que vai te castigar. Percebe aqui? Toda a construção religiosa da nossa vida inteira, até hoje, foi nisso. Nós temos que ir para a igreja, porque senão lascou. Nós vamos para o inferno. Vai dar tudo errado. Não é isso. Você tem que saber o que te move. Então, de todas as áreas, possivelmente, aqui eu estou falando porque Jesus está tratando disso, áreas do nosso relacionamento com Deus, a que mais sofre nessas horas é a hora da nossa oferta, por exemplo. Né? A hora que a gente tem que dar o dízimo. Porque a motivação das pessoas, a grande maioria dos textos que a gente lê aqui, por exemplo, no nosso ofertório, falam que Deus só recebe a oferta dada de coração. Não é assim que a gente lê aqui? Todo mundo que vem aqui fala a mesma coisa. Por que será? E isso é verdade. O que é uma oferta dada de coração? Já parou para pensar nisso? Uma oferta dada de coração é uma oferta dada por alguém que está dando porque ama Deus de uma forma tão sincera, que quer usar toda a sua vida, inclusive a sua vida financeira, para demonstrar o quanto se sente amada por Ele. Entende a relação aqui? Por que eu vivo? Eu vivo porque eu amo o Senhor, porque eu sei que Ele me ama. Eu me sinto amada, eu me sinto amado. Então eu me dou, eu me entrego ao Senhor, porque eu sei que Ele me ama, e eu amo o Senhor. E porque eu amo de coração, quer, por exemplo, ver o reino dEle implantado na terra, e usa o seu dinheiro como uma forma de amar os mais necessitados. Pronto. A gente não lê aqui o tempo todo, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Muita gente já veio aqui e leu, quase todo mundo. Cada um contribua conforme determinou no coração. Não com pesar, nem por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. O que nós estamos falando aqui? Qual é a questão aqui? Deus ama quando você oferta com amor. Está implícito aqui que nós devemos ofertar não com pesar, ou seja, não dá para ofertar com culpa. Porque Deus não recebe. Ou porque se sente obrigado, ou porque tem medo do castigo de um Deus que vai ser vingativo. Não, nós ofertamos porque nós amamos e sabemos que Ele tem nos abençoado para muito além do que nós merecemos. Por quê? Porque Ele nos ama. Ou você acha que Deus deu, que deu, te ajuda, como você precisa dar oferta? Muito antes de você ir lá doar alguma coisa para o Senhor já vem e te abençoa, sim ou não? Aliás, a condição básica para você ofertar é Ele te abençoar, é o que Ele tem feito. Por quê? Porque você vai retribuir. Não, porque Ele te ama em nome de Jesus e só por isso. A motivação do Senhor de um Deus que é amor. Amém? Agora veja, o texto que eu li para vocês aqui no início fala muito dessa realidade. Por isso que eu estou falando tudo isso. É um momento do ensino de Jesus sobre a importância de se desapegar das coisas aqui deste mundo. Você conhece o Sermão da Montanha, nós já, né, você conhece. E nesse sermão, Jesus fala, aqui no final desse momento, que nós não temos que nos preocupar nem com a nossa própria vida. Não perca tempo se preocupando com isso. Nem com sua própria... Jesus diz que nós não temos que nos preocupar nem com o que comer, nem com o que se vestir. Por quê? Porque cristão é um trem relaxado? Não, não precisa se preocupar, porque cristão é um povo que sabe que é amado por Deus. E por ser, sabe que Deus cuida daqueles que são seus. Por que nós não perdemos tempo ansiosos com essas coisas? Porque nós servimos a um Deus que nós sabemos que nos ama. É isso que Jesus está falando aqui. Jesus até ironiza. Se Ele cuida de um passarinho e de uma flor, não vai cuidar de vocês que Ele ama tanto? Não tem lógica isso. Passarinho passa fome? Não, porque Deus cuida. Passarinho tem fábrica? Trabalha no mercado? Não, Deus cuida de você que Ele ama tanto, não vai cuidar. Percebe a lógica? E é nesse contexto que Jesus diz no verso 32, portanto, e aqui eu quero chamar a tua atenção, não tenha medo, pequeno rebanho, porque o Pai se agradou de dar a vocês o reino. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai se agradou de dar a vocês o seu reino. E aqui veja, esse texto, sobretudo essa frase de Jesus, nos dá um padrão de relacionamento com Deus baseado na confiança de quem sabe que é amado, que é amada pelo Senhor.
Aqui tem uma coisa que Jesus nos dá dessa medida. A pregação dele aqui, ele está pregando, nos ensina que nós não precisamos nos preocupar com nada. Por quê? Porque Deus nos ama, Ele nos ama, e quem sabe disso não é ansioso. Quem sabe que serve a um Deus que é amor e que ama, não anda por aí cheio de preocupações excessivas e inúteis. Porque Jesus disse que isso é inútil. O que você ganha com isso? A pergunta dele. Você está todo preocupado. Você ganha o que com isso? Você consegue o que com isso? Nada. É inútil se preocupar excessivamente com as coisas dessa vida. O que precisa? Nada. Vá lá simplesmente e adora o Senhor com tudo que você tem. Amando o Senhor, porque você sabe que Ele vai cuidar de você. Você sabe disso. A gente fica com medo. Mas uma coisa que eu sei que você sabe no teu coração. Deus vai te ajudar. Aqui tem um problema nosso. E às vezes você fala assim, não sei, eu tenho medo que não ajude. Por que você tem medo? Porque você não se sente amado. Aqui tem uma coisa que tem que ser consertado em nós. Tem que ser curado em nós, na nossa história. Tanta coisa precisa ser curada na nossa história, né? E por isso Jesus inicia falando da primeira base, desse relacionamento que nós temos que ter com Deus baseado no amor. Qual é essa base? Ele começa falando o quê? No que eu li para vocês? Não tenham medo. Ele começa assim, não tenha medo. Então, aqui está a primeira medida de um relacionamento baseado no amor, é que ele não pode ser baseado no medo. Pensa na frase que nós estamos lá desde o início. Uma pessoa que é educada baseado no medo e não no amor, não sabe amar. Como é que você vai se relacionar com Deus se você não sabe amar? Por isso Jesus diz, não tenha medo. Entre você e Deus, medo não é medida. Não existe nada. Não se preocupe com a sua vida. Calma, não tenha medo, pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em lhes dar o seu reino. Veja, um Deus, eu ia dizer movido pelo amor, mas não é movido pelo amor. Um Deus que é amor, tudo que Ele é amor, não costuma abandonar aqueles que Ele ama, porque senão não é amor, senão não amaria. E nós temos que crer nisso, porque Jesus afirma aqui que quem se preocupa demais é porque não sabe que é amado. E por não saber, não crê que Deus sabe do que Ele precisa. Ele falou isso no verso 30. Então, veja, queridos, nós estamos nos apossar do Evangelho, que revela todo o amor de Deus pelas nossas vidas. Nós temos que tomar posse disso, inclusive em todas as dimensões da nossa vida. Deus nos ama e Ele se preocupa com a nossa vida física, emocional, espiritual, financeira, tá? Por quê? Porque Deus sabe do que a gente precisa. E Ele sabe que nós precisamos de tudo isso para ser feliz, para viver. Ele sabe disso. Então nós temos que adorar o Senhor, nós temos que vir para a igreja, movidos pela fé de quem sabe que nunca será abandonado, porque não vai ser. Eu arrisco a desafiar você e dizer, quando foi que Deus te abandonou? Me diga, quando foi? Quando foi que Ele te deixou sem resposta? Às vezes não respondeu na hora que você precisou, mas que Ele respondeu. Então, Deus não abandona. Porque a Bíblia diz que Ele é fiel, né? E aqui é bonito, porque quem ama de verdade, só quem ama de verdade é fiel. Aliás, a infidelidade revela o quê? A infidelidade revela o quê? A falta de amor. Porque quem ama de verdade é fiel, sim ou não? E você crê que Deus é amor? Você crê? Se Deus é amor, Ele é absolutamente fiel, querido, em nome de Jesus. Portanto, com Deus, relacionamento só existe se for baseado em amor. E amor aqui para Deus tem que ser mútuo, é recíproco. É na confiança de quem sabe que não vai ficar a ver navios. Por que, pastor? Não vai ficar. E eu vou dizer para você já, primeiro caminho. Primeiro, não tenha medo. Mas depois você sabe por que você não vai ficar? Porque Ele te ama e cuida de você como um bom pastor. É isso que Jesus está falando. Porque Jesus vê, observe como é que Jesus nos ensina. Ele diz assim, não tenha medo, ó pequenino rebanho. Percebeu? Não é legal? Pequeno rebanho. A relação de amor de Deus conosco é comparado a um pastor que cuida do seu rebanho. Não precisa ter medo, pequeno rebanho do Senhor. É como um pastor cuida do seu rebanho. Não sei se você sabe, a Bíblia Sagrada diz que nós somos o seu rebanho e Ele é o nosso pastor. A Bíblia afirma isso em um monte de lugar. Vou ler para você, Salmo 95, verso 7 diz assim, ó, porque Ele é o nosso Deus, nós somos o povo do seu pastoreio e ovelhas conduzidas pela sua mão.
Salmo 100, verso 3 é lindo, diz assim, ó: reconheçam que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Nós somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. A Bíblia é clara naquilo que você é, de como Deus te ama. O que dizer do famoso Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem Ele é o meu soberano pastor. Aliás, é muito interessante que no texto em hebraico, a ideia é: o Senhor é o meu pastor e Ele não me falta. É bem mais bonito isso. Aliás, é mais bonito isso aqui, extraordinário, incrível. Por quê? Porque se aproxima exatamente do que Jesus está dizendo. O que Jesus está ensinando aqui? É exatamente o que ele está falando. Se o Senhor é o nosso pastor, Ele jamais vai faltar na nossa vida como ovelha. Nunca. A afirmação do Salmo 23, se Ele for o teu pastor, Ele nunca vai faltar. Não é isso que Ele está falando, não é isso que Jesus está dizendo? Está preocupado por quê? Está ansioso por quê? Ele não é o teu pastor? Se você é ovelha desse pastor, está preocupado com o quê? Ele cuida do seu rebanho. Não tenha medo, porque Ele sabe do que você precisa, portanto não se preocupe, porque esse pastor nunca falta. Presta atenção, nunca falta. Você crê nisso? Nunca. Aliás, fico pensando que talvez o medo seja em função de saber se é ou não ovelha, né? O problema não é se a ovelha vai ser cuidada, o problema é saber se está lá no lugar de ovelha. Agora, se você está preocupado, João 10 explica. João 10, 3 fala assim, ó. Sobre o pastor, Jesus diz: eu sou o bom pastor, né? E ele diz assim: as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, elas o seguem porque conhecem a sua voz. É a ovelha? Eu sou ovelha desse pastor soberano? Bom, se ouve, se conhece, obedece e segue a voz dele, é a ovelha. Se é a ovelha, Ele cuida, Ele não falta. Ele é presente, Ele é pronto em nome de Jesus, amém? Portanto, querido, meu irmão, minha irmã, com Ele nós temos que nos relacionar e adorar, sabendo que como um bom pastor, Ele cuida e ama das suas ovelhas, Ele ama as suas ovelhas, Ele cuida de cada uma delas. Se alguma se perder, a Bíblia diz o quê? Ele deixa as 99 no aprisco e vai lá buscar uma que se perdeu. Deus não abandona. Aliás, o mesmo Evangelho de João, capítulo 10, no verso 11, ele diz assim, ó: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Você é amado ou não é? Você é amado ou não é? Ele dá a vida. No verso 14, do mesmo João 10, ele diz assim, ó: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. E no verso 17 ele vai dizer: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Como é que a gente pode se sentir não amado? Como é que eu já conversei com pessoas dentro da igreja que falam assim: não, esse negócio de que me ama é conversa, eu não consigo amar ninguém. Eu já conversei com gente assim. Por que a pessoa não consegue amar? Porque ela não se sente amada. Mas como é que a gente consegue não ser amada diante de um pastor desse? Como? Por isso o nosso desafio hoje é ofertar toda a nossa vida, porque Jesus está dizendo isso. Nessa convicção, nós temos que ofertar a nossa adoração, o tempo, o nosso melhor, o nosso dinheiro, porque eu sei que Ele nos ama, eu sei que Ele me ama, e como um bom pastor, Ele está disposto a tudo, inclusive morrer por nós. Foi o que Ele fez, sim ou não? Querido, em nome de Jesus, a gente imagina Ele nos ajudar em todas as nossas necessidades, por nos conhecer. Eu oferto a minha vida, porque esse amor ele é constrangedor, né? Não é isso que o apóstolo Paulo fala? O amor de Deus é tão constrangedor, que eu não consigo fazer menos do que doar o meu amor a Ele. Eu não consigo fazer menos do que amá-lo. Paulo diz que é tão grande que nos constrange, e constrangido só nos resta ofertar toda a nossa vida por amor a Ele. A gente se doa a Deus, por quê? Porque a gente ama o Senhor, porque Ele me ama numa medida. Como é que eu não vou fazer? Só tem um jeito, é não se sentir amado por Deus. Aí não faz. Aí para a igreja achando que tem medo. Mas Jesus nos dá ainda mais um motivo para nos relacionar com Deus, com a única razão, que é a que nós amamos o Senhor como o bem mais precioso da nossa vida. Por quê? Porque Ele te ama como um pai. Se Ele te ama como um pastor, Ele te ama como um pai. Porque Jesus diz assim, ó: não precisamos ter medo, não tenham medo. Por quê? Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês.
Então, outra medida, nós não somos apenas o seu pequeno rebanho, nós também somos filhos e filhas de Deus. Ele é o nosso Pai. Aqui está uma outra dimensão do amor de Deus pela tua vida. Você vai sair daqui hoje se sentindo a amada das amadas, o amado dos amados, porque Deus quer te mostrar que Ele te ama. Se tem uma coisa que um pai de verdade sabe, é das necessidades dos seus filhos e filhas. Sim ou não? Por isso que Jesus nos exorta aqui a não nos preocupar com a vida, nem com comida, nem com vencimento. Por quê? Porque Ele sabe. Verso 30. O mundo do pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam dela. Não se preocupem. Porque Ele ama vocês. Não tenham medo. Porque Ele ama vocês. Pai que é pai ama os seus filhos. Pai que é pai conhece os seus filhos. E pai que é pai sabe do que eles precisam. E por amar e por saber, cuida e providencia tudo que o filho precisa, sim ou não? Divide a comida porque o filho precisa, sim ou não? Divide o que for preciso, o seu tudo, a sua noite de sono, porque o filho precisa. Isso é pai. Então, quando nós fizermos alguma coisa para Deus, só serve se nós fizermos movidos pelo amor de quem sabe que está fazendo para um pai que ama o seu filho. Ele nos ama como um pai. Pai que é pai de verdade não é carrasco. Pai que é pai de verdade não sente alegria com o mal de um filho, de uma filha. Sente? Não. Mas por amar, se empenha em dar ao filho o melhor. Não é isso que você faz? Não é isso que você faz, Mário? A gente faz tudo por essas tranqueiras aí. Se dá a vida por eles. Porque é pai. E é assim que Deus... Aliás, Jesus, esse empenho é o que prova que Ele nos ama. E eu quero que você se sinta amado e amada pelo Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? E aí Jesus vai dar outra razão ainda para a gente sair daqui hoje com toda a convicção do mundo que nós somos amados e amadas. Porque Ele te ama e Ele é rei. Porque Jesus diz o seguinte: não tenham medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vocês o reino. Não é o reino? Nós não precisamos ter medo de Deus, mas nós adoramos o Senhor sabendo que Ele é rei. Jesus diz que Ele nos quer dar o seu reino, que Ele tem um reino para dar, porque é rei, sim ou não? Essa é a lógica. E aqui, rei é algo que tem autoridade, alguém que tem autoridade para cuidar de você. Ele é rei, Ele é rei poderoso. Ele é pastor, e pastor aqui implica proteção, pastor implica provisão, mas Ele é pai, e pai aqui demonstra amor, ternura, cuidado, orientação, mas Ele é rei, e rei implica autoridade, poder, soberania e provisão. Rei, Ele cuida dos seus como um rei soberano. Por isso, se nós confiamos em Deus como pastor, pai, como rei, nós precisamos não nos preocupar com nada. Não precisamos ter medo, nem de Deus, nem de nada. Tem medo do quê? Ai, vai lá, Deus te ama. Vai, porque o Senhor é contigo. Nós podemos ir lá, ofertar toda a nossa vida nas mãos do Senhor, movidas pelo amor de quem sabe que, apesar dele ser rei, dele ser todo-poderoso, Ele tem olhos para nós, Ele nos ama. Deus soberano acima de tudo tem olhado para o teu lar, para a tua casa, para a tua vida, para a tua saúde. Ele nos ama. Por quê? Porque Ele sabe que só quem ama consegue amar de volta. Por isso que Ele nos ama tanto, em nome de Jesus. Só quem tem Deus no seu coração consegue adorá-lo na medida que Ele espera. Por amor e por mais nada. Em nome de Jesus. Amém? Mais uma medida. Sabe por quê? Porque Ele te ama e Ele é generoso. Ele é generoso com você. Porque Jesus diz: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vocês o reino. Veja, Ele quer nos dar. Quer dar porque com Ele tudo é graça. Nós não precisamos ter medo de Deus, porque Deus ama, e quem ama não coloca preço. Quem ama não aluga, quem ama não vende, quem ama não empresta, quem ama dá. É a generosidade do coração de Deus. Quem ama, ama de graça. Se não é graça, não é amor. Se tiver preço na tua relação, seja com quem for, você não está amando. Você está trocando favores. Amor só acontece na dimensão da graça. Pode ser qualquer coisa, mas não é amor. Deus quer nos dar graciosamente o seu reino. De graça, Ele quer nos dar o seu reino. Ele não precisa dos nossos méritos, Ele não precisa do nosso pagamento. E se algum motivo Ele pede para a gente ofertar alguma coisa, é para nos dar oportunidade de participar de algo muito maior do que nós, para que a nossa vida melhore, para que a gente melhore como ser humano. É por isso que Ele nos chama. Não é porque Ele precisa, é para que a gente melhore como pessoa.
E a oportunidade de participar de algo é para mostrar para Ele que nós cremos e nós confiamos, que nós nos sentimos amados e amadas por Ele. Ai, será que se eu fizer? Vai lá, movido por esse amor, porque Deus vai ser contigo. Se não oferta a sua vida, possivelmente não se sente amado, ou oferta por medo, porque está se defendendo de algo pior. Isso não serve para Deus, em nome de Jesus, amém? Então veja, você adora o Senhor de verdade, não quando tem medo dEle, mas quando confia e entrega toda a sua vida como um ato de amor. E deixa eu dizer mais uma coisa, essa atitude aí que você tem, é a única que vai fazer Deus feliz. Porque o texto diz que Ele te ama, e Ele é feliz por isso. Ele é feliz por te amar. Porque Jesus diz, não tenham medo, pequeno rebanho, porque isso foi do agrado do Pai, dar o reino a vocês. Ele se agrada com isso. Veja, nós não temos que ter medo de Deus, porque além de pastor, de rei, de pai, além de nos dar de graça o seu reino, Jesus diz que Ele se agrada em fazer isso. Não é demais? É maravilhoso. Nos amar e nos dar o seu reino faz Deus ficar feliz. O que a gente quer mais? Ele fica feliz. Ele se alegra com isso, Deus se agrada. Ele ama nos dar coisas. Ele nos ama ver, Ele fica alegre, Ele se alegra com a nossa alegria e Ele se entristece com a nossa tristeza. Qual é o nome disso, queridos? O nome disso é amor. Sabe quando você tem uma pessoa que você ama, que ele está feliz, você começa a rir junto? E você vê uma pessoa que você ama triste e você se entristece junto? É isso, o nome disso é amor. É assim que Deus se relaciona. Portanto, se a única maneira de amarmos é saber que nós somos amados, se não só sobra uma relação baseada em medo e em defesa, muita gente, por exemplo, convive debaixo do mesmo teto, mas veja, ao invés de se amar, se defende uma da outra, né? Fica se defendendo, isso não é amor. Vive junto, mas ao invés de se amar mutuamente, fica se defendendo. Muita gente é movida por medo e culpa, por isso é assim. Mas nessa noite, entenda que nada disso serve no teu relacionamento com o Senhor. Por quê? Porque Ele te ama. E por amar, espera a adoração de um povo que vai diante dEle com a única motivação. O quê? Porque ama o Senhor. Porque só isso que serve para Ele, não tem outra medida. Ele nos ama com um amor inexplicável, para que nós possamos também amá-lo como o nosso pastor, o nosso pai, o nosso rei, que é generoso e é feliz por nos dar o seu reino. Ele se agrada e fica feliz por nos dar o céu. Imagina um Deus que te ama tanto que fica feliz por te dar a vida eterna. E é essa alegria do Senhor que nos fortalece. Você quer ter força para viver o teu dia? Lembra disso. O Senhor está feliz comigo. Aqui está a tua força. Neemias 8:10 diz o quê? A alegria do Senhor é a nossa força. Ele está querendo dizer aqui, significa que se Deus está feliz, é essa alegria que é a fonte da nossa força espiritual, da nossa capacidade de superar os muros, né, de Neemias, os desafios, as dificuldades da vida. Onde é que eu arrumo força para fazer isso? Sabendo que Deus me ama e Ele está feliz comigo. Percebe como é bonito isso? Então veja, se nos relacionamos com Deus dessa maneira, se nós confiarmos nele, nós não teremos medo, nós não sentiremos culpados, e com isso Deus será adorado de verdade. Essa adoração Deus recebe. Adorar a Deus não é orar, louvar, não é vir na igreja, não é dar a sua oferta. É fazer tudo isso com a motivação correta. Porque Deus não vê só o que você faz, Ele vê a razão pela qual você faz, a motivação pela qual você faz. Esse é o fundamento do Senhor Jesus no seu sermão. É isso que Jesus está dizendo. Só assim é possível um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Porque só assim é possível se desprender de tudo e nos doar por completo a Ele. Ninguém se entrega inteiramente a Deus como Ele espera, se não for movido por amor. Se você vai movido por qualquer outra coisa, uma parte da tua vida você entrega, outra você retém. Uma parte você confia, outra você não confia. Inteiro a Ele, como Jesus pede, só tem um jeito: ser movido pelo amor. Aliás, para te lembrar que o ato de amar é isso, ele diz assim, ó, se desprender de tudo, aliás, é um princípio bíblico, né? Se desprender de tudo que é propriamente seu e se entregar por completo ao... o que é amor? O que é amar? É abrir mão de si mesmo, é se desprender de tudo que você acha que é seu e se doar ao outro, não é isso? E eu pergunto, o que foi que Ele fez por você? O que foi que Jesus fez por você na cruz do Calvário? Ele abriu mão da sua própria vida e deu para você, se entregou
porque o nome disso é amor. Foi isso que ele fez na cruz do Calvário. Por isso, ele diz aqui no verso 33, então vai lá e vendam tudo que vocês têm, dê esmola. Lógico que isso é uma hipérbole, no sentido de que se desprenda, se desapegue, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde o ladrão nunca chega e nenhuma traça destrói. É o que Deus espera de nós. Desapego de quem sabe que é amado, e quando se desprende das coisas aqui de baixo, sabe que lá em cima tem um Deus que ama, e por amar não vai abandonar, não vai deixar. Ele sabe que nós precisamos e Ele vai nos ajudar. Quem ama não se apega, não considera tudo propriamente teu, mas desapega e confia. Confia. Como é que eu faço isso? Apenas crer numa coisa: Deus te ama. Você crê nisso? Você consegue crer nisso? Deus te ama, querido. Verdadeiros adoradores e adoradoras são exatamente assim. Adoradores genuínos, essa adoração sincera, esse que adora o Senhor movido por isso, acumula tesouros no céu, como diz Jesus. Quem adora o Senhor movido pelo amor é desapegado das coisas daqui. Por que é desapegado? Porque não tem? Não, tem. Tem, mas aquilo não é a vida. Não é apegado aqui, sabe por quê? Porque é grudadinho nas coisas do céu. É apegado nas coisas lá de cima. Se tem algo aqui, tem, mas isso não importa. Porque o que importa é que eu sirvo a um Deus que me ama, Ele está no céu, e é lá que está o meu coração. Por isso que o texto diz, Jesus diz que o nosso coração se move em direção àquilo que nós amamos, né? Verso 34, onde estiver o teu coração, ali também estará o teu... Aliás, perdão, onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Ou seja, onde estiver o que é mais precioso para você, é isso que você vai amar. Onde estiver o teu bem mais precioso, é isso que você vai amar. Se o teu tesouro estiver nos céus, onde Deus está, ali, é ali que o teu coração vai estar também. Agora, se o teu tesouro está em qualquer coisa aqui, adivinha onde vai estar o teu coração? E você vai estar amando tudo, menos. E você vai para a igreja com medo de perder os teus tesouros aqui, quando o teu tesouro maior está lá. E é tudo que você não pode perder. E quanta gente perde esse tesouro precioso maior, que o ladrão nem encosta para roubar, que a traça nunca corrói, e perde esse tesouro, porque vai para a igreja atrás desse tesouro aqui. Percebe o equívoco? Percebe se mover para Deus se não for movido por isso? Querido, se você ama a Deus que está nos céus, o seu coração vai estar nos céus e você vai estar com Deus. Essa é a lógica. Mas se o objeto do que você ama, por exemplo, é o dinheiro, as coisas aqui na terra, é comida, é roupa, ou qualquer outra coisa, o teu coração estará aqui na terra. Você estará na terra, separado de Deus que está no céu. Ponto. Simples assim. Amém? Então, eu encerro, com toda a tristeza do mundo, reafirmando o que significa ter o amor como medida de todas as coisas. Nós temos uma frase aqui clássica. Por que o amor tem que ser medida de todas as coisas? Por quê? Porque acima do que for, nós amamos o Senhor. Nós fazemos o que fazemos porque nós amamos a Deus. Eu não vou lá visitar a comunidade, levar a cesta básica, porque eu tenho pena, eu amo aquela pessoa. Não. Nós vamos lá porque nós amamos o Senhor. Eu não faço as bobagens que eu não tenho que fazer, não porque eu não gosto, porque eu gosto. Eu não faço porque eu amo o Senhor. Eu não maltrato as pessoas porque às vezes dá vontade de dar um safanão. Por que eu não dou um safanão na orelha? Porque eu amo o Senhor. Essa é a medida. O amor a Deus é a medida em nome de Jesus. E nós fazemos porque nós amamos, porque nós sabemos que nós somos amados e amadas. Em nome de Jesus, amém? Logo eu que não mereço nada. Quem que mereço eu? Eu mereço o quê? Nada. Sabendo que eu sou amado por Deus, que Deus me ama, eu me sinto constrangido, sim ou não? E por sentir assim, eu saio do meu lugar e eu oferto toda a minha vida ao Senhor sem restrição. Não fico ansioso com coisa alguma, mas eu vou lá, eu ouço a voz dEle, eu obedeço, eu sigo os seus passos, porque eu sei que Ele me ama de um tanto, que por onde Ele me mandar, o que Ele quiser fazer comigo, eu sei que vai ser o melhor, porque vai ser feito por amor. Essa é a medida do Senhor para a tua vida. E é assim que Ele quer ser adorado em nome de Jesus, amém? Aliás, essa é a única adoração que o Senhor recebe de verdade, porque nenhuma outra razão, nenhuma outra motivação serve. Deus às vezes faz, mesmo com a nossa busca errada, por pura misericórdia, porque tudo que Deus quer fazer conosco é baseado no amor, mútuo, recíproco, que é assim que Ele se move em nossa direção, por amor, em nome de Jesus, amém? Com esse amor, fique tranquilo,
você não sentirá falta de nada. É isso que Jesus está dizendo. Desapega, não se preocupe, porque Deus sabe do que você precisa, Ele te ama, e se você souber disso, você não vai sentir falta de nada, e você vai saber que você vai ser cuidado, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Você se sente amado? E amada? Deus te ama? Então glorifique o nome dEle nessa noite, em nome de Jesus.